Deixe-me apresentar, eu sou a Marcela Bernardi, sou psicóloga, professora de aula particular, dou aula particular para crianças ainda em Curitiba, amo o que eu faço e, além disso, eu sou mentora de centenas de profissionais aí, de pessoas Brasil afora, através do método MAD, muito além de ensinar. E meu objetivo com essas lives aqui é sempre mostrar para você o caminho para que você também consiga ganhar mais de R$ 3.000 por mês com aulas particulares transformadoras para crianças, com foco no ensino fundamental 1, mesmo que você não tenha experiência. E a gente começa trazendo um tema que é para você enxergar de fato o que você precisa ver para realmente conseguir ganhar os mais de R$ 3.000 por mês com aula particular para crianças, viu? Primeira coisa que eu quero trazer para vocês é para que vocês de fato enxerguem a super oportunidade que existe para dar aula particular para crianças. Se vocês não conseguirem enxergar isso aqui, fica mais difícil ter a mentalidade certa para ter, de fato, a garantia, a certeza de que sim, você também vai ganhar mais de R$ 3.000 por mês com aula particular para crianças. E a grande verdade é que a gente precisa se conscientizar do grande oceano azul que existe nesse mercado de aulas particulares. Oceano azul é um termo até que vem lá de um livro, né? Que fala que existe um grande oceano azul de possibilidades, diferente de uma piscina, que seria algo limitado, né? Que tem ali as margens. Pensa que o que eu vou apresentar para vocês aqui hoje é verdadeiramente um oceano inteiro de oportunidade. Faltam muitos profissionais para dar aula particular para crianças, e se eu for colocar a palavra essencial, que é qualificados, aí entenda-se, né, dobrado, no mínimo, aí essa minha frase, faltam-se muitos profissionais qualificados para dar aula particular para crianças, isso é um fato, e existe uma demanda gigantesca no mercado. Tem famílias procurando por profissionais, por professores para dar aula particular para os filhos e realmente não encontram. E eu falo isso de boca cheia, eu vivencio isso aqui em Curitiba. Então, hoje eu atendo crianças em Curitiba, ainda dou aula particular, trabalho com isso, amo por sinal, e tenho fila de espera na minha agenda. E aí pergunto, por que é que eu, Marcela, tenho fila de espera na minha agenda e estou usando o meu exemplo, mas tem inúmeros exemplos, assim, até das profissionais MAD que estão aqui hoje na live, né? Que tem fila de espera, que as famílias estão esperando liberar um espacinho na minha agenda, ou na agenda dessas profissionais para começarem a atender a criança, o filho, a filha, para começar a dar aula particular para essa criança. Por que esses profissionais têm fila de espera na agenda, enquanto outros, talvez, não estejam conseguindo um aluno para dar aula particular? E o grande segredo mora na palavrinha capacitação, né? Você precisa se capacitar. Por que eu falo desse oceano azul? Vamos lá. Já existia uma demanda, uma procura gigantesca por parte das famílias para que pessoas dessem aula particular para os seus filhos, sim. Porém, depois da pandemia, isso aumentou drasticamente. E o que a gente vive agora, né, nesse momento atual, a gente está na metade de 2023, a gente ainda vive um pós-pandemia, uma defasagem da aprendizagem que ficou para trás. E essa defasagem não consegue ser suprida somente na sala de aula. E outro ponto que aconteceu pós-pandemia é que as famílias começaram a entender o valor, o real valor do nosso trabalho, porque sentiram na pele, de fato, a necessidade de ter alguém ali acompanhando a vida escolar do filho. Mãe, pai, muitas vezes, né, no auge da pandemia, ela precisou virar professora, ajudar a fazer tarefa de casa, ajudar na rotina escolar, dar conta do trabalho, da parte familiar, mais do trabalho você trabalhava, então virou uma grande bagunça e tudo aconteceu de forma tão inesperada, né? Mas a partir daquele momento, muitas famílias que não conseguiam enxergar o real valor que existe no nosso trabalho de aulas particulares, olha, a partir dali essas famílias começaram a aplaudir. Uau, vocês professores fazem milagre. Uau, vocês professores ganham pouco perto do trabalho imensurável aí, né, que vocês fazem. Acredito que vocês tenham ouvido alguma coisa semelhante a isso, né? Nossa, não sei como é que o professor dá conta. Olha isso, puxa, agora eu estou sentindo na pele.
E eu vou compartilhar a tela com vocês aqui, tanto no Instagram, quanto no YouTube, quanto no Facebook. Aliás, se vocês estão me ouvindo aqui, eu vou mostrar agora algumas imagens de notícias de jornal para vocês verem que é fato que eu falo, né? Marcela não está tirando coisa da cabeça, não. Eu vou compartilhar com vocês notícias, manchetes reais. Mas antes disso, se você está no YouTube, clica no joinha, porque isso para o YouTube é importante. A rede social entende que, opa, esse conteúdo que a Marcela está fazendo faz sentido. Então, eu, YouTube, vou continuar repassando os conteúdos que a Marcela faz para mais pessoas. E mesma coisa no Facebook, tá bom? Vou compartilhar a tela com vocês para vocês verem algumas das muitas notícias que aparecem ainda diariamente sobre essa questão da defasagem escolar. Ó, estou mostrando aqui já no Instagram, deixa eu compartilhar aqui no YouTube. Olha só, então, após pandemia, isso é uma notícia da revista Exame. Após pandemia, brasileiros apresentam até 4 anos de defasagem educacional. Gente, até 4 anos, vocês já imaginaram? Quando que a pandemia acabou? A gente ainda vivencia essa defasagem educacional. Quem está preparado no mercado, quem está se capacitando para dar aula particular e para abraçar toda essa demanda que existe na defasagem educacional no Brasil. Porque a sala de aula, a escola, realmente não dá conta. É inviável a gente colocar mais uma função para dentro da sala de aula ali com a professora que já faz milagre, literalmente, todos os dias, né? Para passar todo o conteúdo que tem. Também por conta da carga enorme de conteúdo que existe para ser repassada na sala de aula, né, seguindo BNCC e tudo, também por essa carga enorme conteudista que existe no nosso sistema educacional, as famílias precisam de profissionais para dar aula particular para os filhos, viu? Por quê? Porque a escola não dá conta, é muito conteúdo para entregar e a criança não tem nem tempo, às vezes, para assimilar tudo aquilo dentro de uma sala de aula, com 20, 30 alunos junto. Cada criança tem um perfil de aprendizagem, tem um tempo. E a família precisa justamente desse ensino personalizado. Deixa eu mostrar outro para vocês aqui. Ó, outra matéria. 2 em cada 3 estudantes precisam de reforço escolar, diz pesquisa. Vocês têm noção disso? De cada 3, 2 crianças precisam de reforço escolar. E não tem como as famílias simplesmente, né, fecharem os olhos para isso. Não, gente, a demanda é real, a procura existe. O mercado gigantesco aí de oportunidade, esse oceano azul, como eu falei, existe à nossa frente. A grande pergunta é: você está capacitada, está qualificado para abraçar essa demanda? E aí eu volto na primeira questão: por que eu tenho fila de espera na minha agenda e outros profissionais têm? O que eu tenho de diferente do que outros profissionais? Capacitação. E que bom que você está aqui para aprender comigo. Tudo que eu vivencio na prática, tudo que eu faço na prática, como precificar, como conseguir alunos, como valorizar o trabalho, como fidelizar, eu vou compartilhar com você. A grande verdade é, você precisa se capacitar do jeito certo, com a metodologia certa. E, ó, aqui saiu no jornal O Globo. Pais e responsáveis pedem aulas de reforço para compensar as perdas de aprendizagem causadas pela pandemia. A pesquisa da Datafolha, aponta que 7 em cada 10 precisam, especialmente dessa medida de aulas particulares em língua portuguesa e matemática. Vocês já imaginaram o oceano azul que existe na nossa frente? Sei que tem essa questão da precificação, né? Puxa, o que eu faço para a família valorizar meu trabalho, para a família pagar o preço devido, para a família, né, considerar que eu tenho o valor X de aula particular. Mas isso é uma grande mudança de mentalidade e de posicionamento. E conta comigo, não acontece só com você, não. Já aconteceu comigo, especialmente no começo da minha trajetória e da minha caminhada de aula particular. E eu consegui reverter esse jogo, essa situação. Se a gente traz para um outro lado mais concreto, que não de serviço, né? Dar aula particular é um serviço. Mas eu vou trazer uma situação para produto, por exemplo. Então, eu vou em uma loja, eu moro aqui em Curitiba, hoje está frio. Vou em uma loja comprar um casaco, tá? E aí eu entro nessa loja e eu acho esse casaco aqui caro, tá lá R$200, por exemplo. Aí eu falo para a moça, para a vendedora da loja, para a atendente, para a dona, enfim, para quem estiver ali, né? Puxa, mas R$200 está muito caro, não. Faz por R$100, eu levo agora.
Vocês acham que a atendente da loja vai acatar, vai aceitar o que eu falei? Ah, beleza, ok, vale R$100, vale R$200, mas você está pedindo por 100, que você só consegue pagar 100? Ok, não tem problema. Vem aqui até o caixa que eu vou vender esse casaco para você por R$100, pode pagar, beleza, obrigada, tchau. E eu levo o casaco pela metade do preço, usando um exemplo qualquer, né, aqui do casaco, que é um produto físico. Não é isso que acontece, a gente sabe que não, né? Não sou eu, cliente, quando eu vou até uma loja, que determino o preço dos produtos que estão dentro dessa loja, o casaco, o vestido, a roupa, a agenda, seja o que for. Não sou eu, cliente. Por que é que no nosso negócio de aulas particulares a gente aceita que a família, que é o cliente, coloque preço no nosso negócio? Não funciona assim. E digo mais, além de não ser a família que determina o nosso preço, a gente não pode simplesmente terceirizar essa parte da valorização no sentido de, puxa, ninguém valoriza o meu trabalho, puxa, ninguém paga o preço merecido, o preço justo aqui, né, que eu estou colocando na aula particular. Mas, gente, as famílias realmente não vão pagar o devido se a gente não se valorizar primeiro. E vocês vão começar a entender ao longo desse nosso superaquecimento aí que preço é muito diferente de valor. Preço é o que a família paga, valor é o que a família leva. E família nenhuma questiona preço quando entende o valor que tem a nossa aula particular. Por isso que eu falo que passa pelo nosso posicionamento. Não basta a gente ser bom, mas olha, Marcela, eu dou uma super aula particular. Mas será que você está sabendo vender essa super aula particular? Você está sabendo mostrar para aquela família qual é a transformação que você causa? Ops, eu não parei de compartilhar aqui no YouTube, no Facebook, já volto com as nossas notícias, né? Então, a gente precisa saber vender, né? Falar com a família, desde o primeiro momento em que a gente tem esse contato com o pai e com a mãe, a gente precisa entender que não é o preço que conta, mas é a transformação que a gente causa na vida daquelas crianças. Eu comecei compartilhando com vocês aqui algumas notícias, né? Já volto a colocar algumas outras, tem inúmeras manchetes assim todos os dias. Então, vejam o quanto realmente as famílias estão precisando, estão buscando ajuda profissional. E a gente tem essa ajuda. É como se a família precisasse de uma chave para abrir ali um cofre. E eu, prof de aula particular, que estou qualificado, que me capacitei, que tenho a metodologia certa na mão, eu tenho a chave desse cofre. Mas se eu, na hora de falar com a família, né, falo assim de jeito que parece ser qualquer chave, ou que não é a chave para aquele cofre em específico, dificilmente a família vai, de fato, dar o valor devido e merecido para a minha aula particular, porque eu não estou sabendo falar sobre a transformação que eu causo, por mais que eu cause. Então, isso passa pelo posicionamento, isso passa pela nossa valorização, isso passa pela precificação correta, que conta com um valor agregado na aula particular. Sempre falo também que a gente precisa amar o que a gente faz, acima de tudo. Só que a gente não pode confundir. Trabalhar com amor, que sim é essencial. Para eu dar aula particular, eu preciso trabalhar com muito amor, eu preciso amar crianças, eu preciso amar educação, amar ensinar, ainda que eu não tenha trabalhado com isso, se for o caso, né? Falta de experiência não é o problema, porque a gente sempre começa em algum momento da vida, de algum lugar. Mas trabalhar com amor não significa trabalhar por amor. Quando a gente trabalha por amor, a gente está errando, a gente está deixando essa paixão, esse amor gigantesco nosso pelo que a gente tem pelo negócio, tomar conta do negócio. E é um negócio. Dar aula particular é um negócio extremamente lucrativo. E eu não falo só em termos financeiros, porque sim, mais do que possível, você que está me ouvindo, também ganhar mais de R$3.000 por mês com aula particular, viu? Do jeito certo, transformador, seguindo a metodologia correta, sim, mas muito mais do que esse ganho financeiro é você pensar em ter tudo isso com tempo, com qualidade de vida, sem se matar de trabalhar, né? Porque, infelizmente, eu sei que dentro das salas de aula a realidade é bem desgastante, né? E cada vez mais eu tenho ouvido profissionais que ainda atuam em escola porque amam fazer o que fazem, porque também ainda dependem financeiramente daquilo, sofrerem drasticamente questões psicológicas, questões emocionais, porque o trabalho realmente não é fácil. Mas que bom que a gente está falando aqui de aulas particulares que foge completamente dessa realidade, viu? Então vejam, o que a gente precisa realmente enxergar? O oceano azul que existe, deixa eu compartilhar
pelo menos só mais uma aqui. Ó, vou compartilhar só mais uma notícia, apesar de ter várias, né? Mas não vou conseguir passar todas aqui. Mais uma notícia da revista Exame. Reforço escolar é o grande desafio para o futuro da educação. Ou seja, por que é o grande desafio? Porque faltam profissionais qualificados para abraçar toda a demanda gigantesca que existe. A demanda já está aí estampada na nossa frente. A pergunta é: você está preparada para abraçar essa demanda? Você está se qualificando para verdadeiramente fazer a diferença na vida das crianças e das famílias, para transformar inúmeras vidas aí através das aulas particulares e através disso, por meio disso, como consequência, transformar a tua própria vida também? Você pode dar aula particular mesmo estudando. E essa é uma das outras grandes vantagens, né, que tem as aulas particulares. Você, se trabalha em escola, de repente, não precisa largar o trabalho da escola para começar a dar aula particular. Se você está estudando pedagogia, não precisa acabar, esperar concluir para começar a dar aula particular. Inclusive, muitas pessoas aproveitam o momento em que estão cursando pedagogia para rentabilizar, para fazer dinheiro, e um bom dinheiro, com aula particular no contraturno, né? Então, estuda pedagogia em um turno, no outro período dá aula particular, e com isso, com esse dinheiro, ajuda a custear a faculdade de pedagogia, quando não paga a faculdade toda e sobra dinheiro, que é muito comum, viu? Se você começa do jeito certo, se você começa com uma metodologia que vai fazer você chegar, no mínimo, aí aos R$3.000 por mês. Quem trabalha em escola não precisa largar o trabalho para dar aula particular. Ou se você tem alguma outra ocupação, não precisa deixar, né, de ter essa ocupação. Então, assim, pense que o oceano azul que você está começando a enxergar hoje e que você enxergando vai, de fato, chegar aos R$3.000 no mínimo por mês, porque a primeira coisa que a gente precisa ter é essa mentalidade. Uau, entendi, realmente existe muita demanda e existe pouca oferta de profissionais qualificados. Por que eu digo isso? Porque tem lista de espera na minha agenda e na agenda de vários profissionais mais de Brasil afora. Significa que as famílias querem pessoas capacitadas, qualificadas, para abraçar essa demanda gigantesca dos filhos, certo? Mas a gente não precisa deixar de fazer o que faz para dar aula particular. Então, até no curto espaço de tempo que você tem, se é o teu caso, né, é mais do que possível você dar aula particular para crianças, colocando o valor correto dentro do teu preço, né? E aí, com isso, sem precisar se desgastar de trabalhar em aula particular, sem lotar a agenda, porque eu não defendo, né, lotar a agenda para ganhar os R$3.000, você chega no mínimo a essa renda sim. Gente, o que precisa para dar aula particular? Se capacitar, vocês estão aqui aprendendo o caminho para isso, mas acima de tudo, amor. Dá para ganhar dinheiro? Muito. Mas não faça isso só por dinheiro. Se você estiver aqui só pensando em ganhar os R$3.000 por mês, que sim, vai ganhar, repense, porque você precisa gostar de criança, ter paixão pela educação. A gente precisa dar o melhor que existe dentro da gente na nossa aula particular. E não tem como a gente dar o melhor para aquela criança que está ali, que é um outro ser humano que está com a gente, se a gente não tiver amor por isso que a gente faz, viu? Mas não confundam, né? Não é porque eu amo o que eu faço que eu vou trabalhar por amor, que aí estaria errado. Então, a gente não pode deixar esse emocional envolver o lado do negócio em si, o profissional da coisa, que é extremamente rentável, sim, da aula particular, vale demais a pena, sim, e tem amor pelo que você faz, sim, mas não confunda e não deixe esse amor, né, esconder o preço. Ai, puxa, mas coitadinha da família, puxa, mas a mãe pediu. Lembra lá da história do casaco. Ah, mas eu, Marcela, queria tanto, o casaco tá 200. Se a moça me fizer por 100, eu levo o casaco por 100. Você acha que a moça da loja vai falar, puxa, coitadinha da Marcela, quer tanto esse casaco, deixa ela levar por 100. As coisas não funcionam assim no mundo de negócios. E a gente vai começar a entender cada vez mais isso, viu? Contem comigo para isso, justamente. A gente precisa, de fato, querer transformar a educação que a gente vive através das aulas particulares, realmente preocupar com o futuro dessas crianças, né, que está, sim, nas nossas mãos, e através da transformação que a gente vai causar na vida das crianças, a gente vai transformar a nossa própria vida também. Então, os R$3.000, mais do que R$3.000, vem como consequência para nós, viu? Vocês vão sentir isso na pele. Super obrigada pela companhia hoje. Espero vocês amanhã na live. Obrigada pela companhia. Beijo, beijo. Fiquem com Deus. Bom descanso e até amanhã. Tchau, tchau.